Cheguei mais cedo da obra naquele dia, coisa rara. Estava cansado, suado, só pensando em tirar a bota e jogar água no rosto. Mas, assim que botei o pé em casa, senti que tinha algo errado. O silêncio era estranho. Nenhuma panela no fogo, nenhuma música da rádio tocando na cozinha. Subi devagar, já com o sangue fechado. Quando cheguei na porta do quarto, tentei abrir, trancada. Aquilo me travou no ato. Nunca trancávamos a porta de casa durante o dia, muito menos a do quarto. Marlene? Chamei, encostando a testa na madeira. Silêncio. Aí, de dentro, ouvi um estalo rápido, som de celular sendo desligado às pressas. Logo em seguida, sussurros abafados. Parecia conversa, mas não dava para entender. Bati de leve. Oh Marlene, sou eu. Cheguei mais cedo. Ouvi passos apressados. A porta abriu meio segundo depois. Ela apareceu com o rosto vermelho e o cabelo preso de qualquer jeito, como se tivesse feito às pressas. Respirava fundo, meio ofegante, como se tivesse corrido. Ué, você não disse que ia chegar só às 6. Forçou um sorriso. Olhei para ela sem responder. Um cheiro forte me atingiu, perfume masculino. Não era meu. Não era nenhum que eu conhecesse. Algo caro, fresco demais para ser meu desodorante barato. Você tá bem? Perguntei, encarando os olhos dela. Ela desviou. Foi até o espelho, ajeitou o cabelo como se nada tivesse acontecido. Tava tirando um cochilo, disse, fingindo normalidade. Sozinha. Soltei sem pensar. Ela virou com os olhos apertados. O que você quer dizer com isso, Kleber? Nada não. Só estranhei a porta trancada. Ela bufou. Vai começar com desconfiança agora. Pelo amor de Deus, Kleber. Não respondi. Só balancei a cabeça, tentando engolir a desconfiança. Fui até o banheiro e me lavei, mas o cheiro do outro homem ficou grudado no ar, como se estivesse zombando de mim. Naquela noite, Marlene fingiu que tudo estava normal. Fez janta, falou da igreja, contou piadas com o Lucas. Mas eu já não era o mesmo. Algo tinha trincado dentro de mim. Eu só ainda não sabia o tamanho da rachadura. No começo, tentei-me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas os dias foram passando, e Marlene começou a dar sinais que não dava mais para ignorar. Ela virou outra pessoa com o celular. Antes, deixava largado em qualquer canto da casa, agora, andava com ele até para o banheiro. Se tocava uma notificação, ela virava de costas, baixava o brilho da tela, digitava rápido. Perguntei uma vez se estava tudo bem, e ela disse que era coisa da igreja. Só que desde quando crente precisa esconder conversa. Uma noite, lá para as 9, ela apareceu na porta da sala com a bolsa no ombro. Vou comprar pão, tá? Soltei uma risada sem pensar. Pão? Às 9 da noite. Acabou. Vou ali no mercado, é rapidinho. Fiquei olhando enquanto ela saía, vestida como se fosse para um encontro, maquiagem feita, salto nos pés e um vestido que ela nunca usava nem para ir na casa da mãe. Vi ela entrar no carro com pressa. O portão mal bateu e já tinha sumido na rua. Voltou quase uma hora depois, sem pão. Estava fechado, disse, tirando a maquiagem com pressa no banheiro. Encontrei a irmã Cida na rua, fiquei conversando. Mais uma vez, engoli em seco. O pior eram as reuniões da igreja. Antes, ela ia simples, saia comprida, camisa discreta. Agora parecia que estava indo para uma festa. Passava quase uma hora se arrumando. Batom vermelho, cabelo escovado, perfume novo que eu não conhecia. E sempre ia sozinha. Dizia que eu não precisava ir, que era só para mulheres. Uma dessas noites, me aproximei sem ela ver. Ouvi ela no quarto, falando baixo no celular. Rindo. A risada que ela não dava mais comigo fazia tempo. Quando entrei, ela desligou na hora, como se fosse um reflexo. Quem era? Uma irmã da igreja. Estava orando comigo. Dei um passo mais perto. Orando ou rindo? Ela franziu a testa. Qual é o seu problema, Kleber? Tá querendo controlar minha vida agora? Não respondi. Peguei meu copo de água e saí da cozinha. No fundo, já sabia, aquilo não era paranoia. Era repetição. Era o padrão de quem estava escondendo algo. E pior, ela já não fazia esforço para disfarçar. Ela só não achava que eu fosse ter coragem de descobrir. Esperei ela sair do banho, sentar no sofá e começar a mexer no celular. Sentei do lado, peguei a TV no controle, mas não liguei. Fiquei olhando para a tela preta. Marlene, falei calmo, sem levantar a voz, posso te perguntar uma coisa na boa? Ela nem levantou os olhos. HM. O que está acontecendo com você? Ela virou devagar, como se não tivesse entendido. Como assim? Se anda diferente. Esconde o celular, sai sem avisar, volta cheirando perfume que não é seu. E essas reuniões aí, cada vez mais tarde, mais produzida. Ela bufou. Jogou o celular no sofá com força. Tá querendo dizer o quê, Kleber? Que eu tô te traindo. Eu só te perguntando. Tu tentando entender o que está acontecendo. Você está inseguro? Ela disse, cruzando os braços. Isso aí é porque você se sente inferior. Porque ganha pouco, vive cheio de calo, chega suado da obra e acha que ninguém vai te querer. Não é isso, Marlene? É sim, cortou, ríspida. Tá se sentindo um Zé ninguém e agora quer jogar isso em mim.
Fiquei quieto, tentando manter a calma. Só quero entender. Você tem se arrumado muito, para a igreja. Ela riu, sem humor. Entendi. Tá com ciúme do pastor agora. Aquilo me pegou no estômago. Ninguém falou do pastor. Mas é ele que te incomoda, né? Só porque ele fala bonito, porque é respeitado, porque anda demais perto de você, cortei. Porque ri das tuas piadas como se fosse íntimo. Porque você volta dos cultos mais animada do que volta de um aniversário de família. Ela se levantou de uma vez. Eu não vou aceitar isso. Você tá me acusando sem prova, sem nada. Típico de homem frustrado. Quer controlar a mulher quando ela começa a crescer. Crescer. Mentindo e escondendo coisa. Ela pegou o celular do sofá, bateu o pé e saiu do cômodo. Fiquei ali, sozinho, o som da porta batendo e quando na minha cabeça. Não teve briga feia, nem gritaria. Mas ali, eu soube, ela não estava mais tentando esconder. Ela estava testando até onde eu aguentava. Era uma noite de quinta. Ela saiu dizendo que ia para a reunião de oração, como sempre. Mas dessa vez, algo me incomodou mais forte. O jeito que saiu apressada, o sorriso no rosto. Parecia indo para um encontro, não para a igreja. Esperei uma hora. Peguei meu chinelo velho e fui dar uma volta pelo bairro, sem rumo. Mas o pé me levou até perto do bar do Valdir, um boteco pequeno, escondido nos fundos da avenida, com entrada pelos fundos de um terreno baldio. Foi quando vi o carro dela. O Gol branco, parado ali atrás, meio encoberto pela sombra de uma árvore. Sem erro, era o dela. Reconheceria aquele adesivo desbotado da campanha da igreja em qualquer lugar. Me aproximei com calma. Fiquei de canto, espiando pela janela lateral do bar. E lá estavam Marlene e o pastor Alencar, sentados na mesma mesa, rindo com copos de bebida na mão. Ele estava sem a Bíblia, sem aquela pose de homem santo. Só de camisa social aberta no colarinho, relaxado, se inclinando para falar no ouvido dela. Ela deu uma risadinha baixa e encostou a mão no braço dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu peito virou pedra. Fiquei ali, imóvel, como se minha alma tivesse ficado presa naquela janela. Não dava para ouvir o que falavam, mas não precisava. O jeito como ela olhava para ele, não era de irmã de igreja. Era de mulher encantada. Esperei uns minutos, tentando decidir se entrava ou se ia embora. Mas minhas mãos tremiam. Voltei devagar, o caminho até em casa parecendo o dobro. Quando ela chegou, quase meia-noite, entrei no banheiro e esperei. Ela apareceu na porta com o rosto lavado e cheiro de perfume adocicado, tirando o brinco com calma. Como foi a reunião? Perguntei, a voz neutra. Foi boa. Teve oração forte hoje. A presença estava, hesitou. Forte mesmo. Assenti devagar. Te vi no bar do Valdir. Ela travou. Não por muito tempo, mas travou. Depois sorriu. Deve ter-se confundido. Eu estava na igreja. Vi o carro. Vi você. Vi ele. Ela deu um riso forçado. Tá delirando, Kleber? Cuidado para não virar esses maridos doentes que veem coisa onde não têm. E o copo na mão? Perguntei. Estavam orando com cerveja agora. Ela me encarou, firme. Cuidado com o que você fala. Tua fé tá fraca. E homem de fé fraca vê demoníaco até onde só tem bênção. Saí do banheiro sem dizer mais nada. Mas dentro de mim, algo explodiu em silêncio. Ela não estava mais negando. Só debochando. Como quem sabe que está com a faca, e o cabo. O culto de domingo sempre foi dia sagrado lá em casa. Acordar cedo, botar a melhor roupa, passar um café e sair com a Bíblia debaixo do braço. Mesmo depois de tudo, eu fui. Porque minha fé não era por causa de pastor nenhum, nem da Marlene. Era minha. Mas naquele domingo, algo mudou. A igreja estava cheia. Mais do que o normal. Muita gente em pé, gente nova. O pastor Alencar subiu ao púlpito com aquele jeito de sempre, sorriso no rosto, microfone firme na mão, como se estivesse acima de todo mundo. Depois da leitura, ele começou a falar de virtude, de exemplos de fé. E aí, do nada, apontou para Marlene no meio da igreja. Irmã Marlene, disse alto, com aquela voz mansa dele, que mulher virtuosa. Que serva dedicada. Um exemplo de esposa, de mãe, de mulher de Deus. Todo mundo virou o rosto para ela. Alguns sorriram, outros só cochicharam. Ela sorriu. Sorriu largo. Abaixou a cabeça como se fosse humilde, mas a mão dela apertou o vestido na perna. Ela estava gostando. Sabia o que estava fazendo. Minha nuca queimou. Ali, cercado de gente que eu chamava de irmãos, eu me senti nu. Um idiota sentado no banco da frente, com a cara exposta. Todo mundo olhando, como se eu fosse o coitado da história. E talvez fosse. Na hora do cumprimento final, quando o culto acabou, fui apertar a mão dele como fazia todo domingo. Mas dessa vez, minha mão não foi fraca. Apertei com força. Olhei direto no olho dele. Deus abençoe, pastor, falei seco, o maxilar travado. Ele só sorriu. Amém, irmão Kleber. Que o Senhor te dê discernimento. Fiquei parado. Só assenti. E fui embora. Na saída, ouvi dois irmãos cochichando, mas será que ela é tudo isso mesmo? O Kleber anda estranho ultimamente. Estava feito. Aquela humilhação não foi sem querer. Foi ensaiada. E ela estava do lado do palco.
Depois daquele domingo, alguma coisa em mim desligou. Não teve discussão, não teve escândalo. Eu simplesmente parei de falar. Respondia o necessário, cumpria meu papel, mas por dentro, era como se tivesse puxado o fio da tomada. Passei a dormir no sofá. Ela nem perguntou o porquê. Só começou a fechar a porta do quarto com mais frequência. Na obra, eu estava calado. Meus colegas notaram. O Zé, ajudante antigo, perguntou se eu estava doente. Disse que não. Só estava cansado. Mas era mentira. Eu estava acordado. Passei numa banca do centro e comprei um celular usado. Barato, discreto. Um que ela não conhecia. Não para focar, nem para me esconder. Era para investigar. Comecei a tirar foto de tudo que me parecia estranho, o horário que ela saía, o que dizia no grupo da igreja, as roupas que usava. Anotei num caderno os dias que ela dizia ir para a reunião, e os dias que o carro voltava com cheiro de bebida. Peguei a mania de chegar em casa fora de hora. Aparecia do nada às 3 da tarde, às 7 da noite, às 11. Sempre com o chaveiro na mão, pronto para abrir devagar. Teve um dia que ela estava rindo no telefone na cozinha, falando baixo. Quando ouvi a chave girar, desligou na hora e fingiu que estava esquentando água. Não falei nada. Comecei a mexer nas coisas dela quando ela saía. Nada invasivo, só observar. O perfume novo no armário, a roupa íntima cara que apareceu do nada, os bilhetes da igreja com datas rabiscadas. Mas o pior não era o que eu via. Era o que eu não via mais. O carinho. A preocupação. O respeito. Ela me tratava como hóspede. Só que um hóspede pobre, que ainda lavava o banheiro. E eu? Já não sentia nada. Nem raiva. Nem amor. Só uma vontade surda de entender. De montar o quebra-cabeça. Porque se eu ia cair de pé. Foi numa quarta-feira à noite. Cheguei cansado da obra, a calça suja de cimento, o ombro doendo. Só queria um banho e paz. Mas antes de chegar no banheiro, ouvi vozes altas na cozinha. Era o Lucas. Estava com os olhos vermelhos, falando alto com a mãe. Quando entrei, ele virou para mim com raiva nos olhos. Pai, até quando você vai continuar com essa paranoia? Fiquei parado na porta, tentando entender. Que conversa é essa, Lucas? Ele bateu a mão na mesa. A mãe já me contou tudo. Que você está perseguindo ela. Que vive desconfiando, inventando coisa, tratando ela como se fosse uma qualquer. Marlene ficou em silêncio, de braços cruzados, olhando para mim como quem assiste uma peça. Eu só estou tentando entender o que está acontecendo, falei. Lucas apontou o dedo. Você está destruindo essa família, pai. É isso que está acontecendo. Está virando um maluco. A mãe está buscando a Deus, se aproximando do pastor, e você, está jogando tudo no lixo por ciúme. Aquilo me acertou como um tijolo. Tentei me controlar. E você acha normal ela esconder o celular, mentir sobre onde vai, voltar cheirando perfume de homem? Ele hesitou por um segundo. Só um. Você que está vendo coisa, disse, mais baixo. A mãe é uma mulher de fé. O pastor está ajudando ela espiritualmente. Engoli seco. E ela te contou isso? Contou o suficiente. Disse que você está obcecado. Que está virando um homem amargo. Que não conversa mais, só acusa. E quer saber? Eu também acho. Olhei para Marlene. Ela não dizia nada. Só observava. Como se estivesse satisfeita. Ali eu soube. Ela tinha colocado meu filho contra mim. Com calma. Com veneno doce. Com mentiras vestidas de preocupação. Vai por mim, Lucas, falei, a voz firme. Você está sendo usado. E um dia, vai enxergar. Ele balançou a cabeça, decepcionado. Eu já enxerguei, pai. Só você que não. Virou as costas e subiu para o quarto. Fiquei ali parado, com o silêncio da casa caindo sobre mim. Marlene passou por mim sem dizer uma palavra. Mas o olhar dela dizia tudo. Ela estava vencendo. Por enquanto. Era um sábado abafado, céu nublado, sem barulho de passarinho. Marlene tinha saído dizendo que ia ajudar na organização de um chá da igreja. Pegou uma sacola com roupas e saiu leve, como se a vida estivesse perfeita. Eu aproveitei. Fui direto para o armário onde ela guardava as coisas antigas. Entre álbuns de fotos, caixa de costura e papelada velha, achei um estojo pequeno com zíper. Dentro, o antigo celular dela. Estava sem chip, mas ainda ligava. Carreguei por horas, esperando ele dar sinal. E quando deu, foi como abrir um portão para o inferno. Ela não apagou tudo. Tinha fotos. Selfies no espelho de um quarto de hotel, vestida para agradar. Em outra, ela e o pastor Alencar na beira de uma cama, rindo juntos. A camisa dele jogada no canto da foto. Fiquei gelado. Depois, os áudios. Você me faz sentir viva, Kleber é um Zé ninguém. Vive sujo de cimento, achando que isso é ser homem de verdade. Eu finjo, claro. Ele nunca vai imaginar. Fica lá, coitado, se achando o marido do ano. Meu sangue ferveu. Continuei ouvindo. A gente precisa de um plano. Ele desconfia, mas não tem prova. Hoje ele tentou-me beijar. Me deu nojo. Fingi dor de cabeça. Eu oro por você toda noite. O que a gente tem é mais puro do que esse casamento morto. Ali não tinha mais dúvida. Não era deslize. Não era carência. Era traição. Crua,
consciente e debochada. Joguei o celular no sofá e fiquei ali, encarando a parede. A mulher que dormia do meu lado, me chamava de lixo por trás. E meu filho, defendia ela. Senti o estômago revirar. Mas o choro não veio. Só uma certeza. Agora eu tinha a arma. E ia usar. Esperei ela chegar. Dessa vez, não fui para o sofá. Fiquei sentado na mesa da cozinha, com o celular antigo ao lado, a tela apagada. Ela entrou leve, cantarolando um louvor. Nem me viu de cara. Boa noite, disse, pendurando a bolsa. Senta aqui. Ela travou. Olhou o celular na mesa e soube na hora. De onde tirou isso? Não interessa. A pergunta é outra, até quando você ia fingir? Ela cruzou os braços. Tentou manter o tom calmo, mas o olhar tremia. Isso é invasão de privacidade, Kleber. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas. Isso é traição, Marlene. Você e o pastor, os dois me jogando no chão pelas costas. Não foi nada físico. Foram conversas emocionais. Eu precisava desabafar. Eu estava sozinha dentro dessa casa. Sozinha. Bati a mão na mesa. Eu lavando a louça, trabalhando feito burro, aguentando tudo calado, e você me chama de Zé ninguém para o amante. Ela tremeu. Mas tentou manter o controle. Você nunca me escutou. Nunca percebeu o que eu sentia. O Alencar ouviu. Me valorizou. Dentro de um quarto de motel. Foi uma vez. A voz dela falhou. E você está me sufocando, Kleber. Isso é abuso psicológico. Se você continuar assim, eu chamo a polícia. Dei um passo atrás. Ri, seco. Agora eu sou o abusador. Você está me vigiando. Me filmando. Isso é doentio. Eu só queria saber se eu estava ficando louco. E agora, o que vai fazer? Vai expor tudo. Vai se fazer de vítima. Não. Eu vou mostrar quem você é. Ela pegou o celular da mesa com pressa. As mãos tremiam. Se você mandar isso para alguém, Kleber, eu acabo com você. Jura por Deus. Jura por Deus. Olhei bem fundo nos olhos dela. Você ainda tem coragem de pôr Deus no meio? Ela não respondeu. Saiu do cômodo batendo os pés. Mas eu já sabia. A guerra tinha começado. No domingo seguinte, às 6 da manhã, eu já estava de pé. O sol nem tinha saído direito. Sentei na varanda com um café amargo e o celular antigo na mão. Revisei tudo, os prints das mensagens, os áudios, as fotos. Não editei, não floreei. Só organizei por data. Entrei no grupo da igreja no WhatsApp, aquele onde estavam os mais antigos, os irmãos que andavam de Bíblia gasta e falavam pouco. Inclusive a esposa do pastor. Respirei fundo. Escrevi devagar. Bom dia. Aqui é o Kleber. Não sou homem de fazer escândalo. Sempre fui trabalhador, calado e respeitador. Mas chega um ponto em que a dignidade é a única coisa que sobra. Apertei enviar. Em seguida, mandei os áudios. As fotos. As declarações dela chamando o pastor de amor. A frase que mais doeu. Kleber é só um peso morto que eu carrego por aparência. Deixei por último a frase que escrevi com a mão firme. Nunca mexam com um homem que só tem a dignidade. Porque é a última coisa que ele entrega. Saí do grupo logo depois. O celular explodiu em ligações. Ignorei todas. Marlene apareceu na sala uns 10 minutos depois, o rosto branco, o celular na mão, tremendo. Que merda você fez, Kleber? Mostrei a verdade. Você destruiu minha vida. Gritou. Não. Você fez isso. Eu só tirei a lona de cima. Ela tentou arrancar o celular da minha mão. Me empurrou. Eu recuei, firme. Toca em mim de novo, Marlene, que eu te mostro quem está errado aqui. Ela parou. Percebeu. A máscara tinha caído. E agora, todo mundo ia ver. Na segunda-feira cedo, o escândalo já tinha virado assunto em todo canto da cidade. O pastor Alencar foi afastado da liderança por motivos administrativos, mas todo mundo sabia a verdade. A esposa dele saiu da igreja aos prantos e disse que não pisava mais lá. Uns irmãos ficaram do lado dele, mas a maioria abandonou o barco. A congregação rachou no meio. Alguns fiéis que antes batiam nas costas dele começaram a se referir a ele como aquele safado. Até os que não gostavam de mim vieram comentar que eu tinha sido homem por não ter feito barraco. Marlene, ela virou assunto nas rodinhas de mercado, nas calçadas, nas reuniões de oração. Um dia depois da exposição, passou na frente da venda do seu Joaquim e ouviu duas senhoras cochichando. Olha lá, a Maria Pastor. Acha que ninguém sabia, mas já dava para ver de longe. Ela andava rápido, de cabeça baixa, com óculos escuros. Tentou ir ao culto seguinte como se nada tivesse acontecido. Ninguém sentou do lado dela. Ninguém respondeu o paz do Senhor. Até as irmãs dela, que antes viviam puxando meu saco, começaram a dar desculpa para não aparecer. Uma delas mandou mensagem dizendo: fiquei decepcionada com a Marlene, irmão. No bairro, os vizinhos já nem acenavam. Crianças riam e cochichavam quando ela passava. O Lucas começou a sentir na pele também, colegas da escola perguntando, zoando, dizendo que a mãe dele deu para o pastor. Um dia, ele chegou em casa e jogou a mochila no chão. Isso nunca vai parar, né? Olhei firme para ele. Não foi você quem errou. E nem eu. Eles que lidem com o que escolheram fazer. Ele assentiu, mas o olhar ainda era de dor.
Marlene? Ela começou a sair menos. Tentar apagar o nome da vergonha com silêncio. Mas ali já era tarde. A máscara caiu no altar. E todo mundo viu quem ela era por trás da Bíblia aberta. No mês seguinte, entrei com o pedido de divórcio. Sem escândalo. Sem choro. Só documentos assinados e protocolo no fórum da cidade. Levei comigo as provas. Cada print, cada áudio. O advogado mal acreditou. Kleber, isso aqui vale ouro em separação litigiosa. Deixei ele cuidar da papelada. Mas fui além. Fui atrás dos registros da igreja. Um irmão me avisou, meio envergonhado, que parte do dízimo, inclusive do nosso bolso, tinha sido usado nas viagens do pastor. Hotéis, restaurantes, aluguel de carro. Tudo em nome da obra de Deus. Levei para a justiça. A ação correu. O juiz viu os extratos. Viagem para a praia em nome da igreja, mas sem registro de culto, de evento, de nada. Dinheiro doado por gente humilde, gasto para esconder pecado. Ganhei a partilha. Metade dos valores desviados. Uma bolada que, por ironia, ajudou a pagar meu aluguel novo e uma entrada num carro usado. Saí da casa onde morei por mais de 10 anos. Ela ficou. Mas ficou com eco nas paredes, com o filho calado no corredor, com a vergonha morando no portão. Eu levei minha mala, meus documentos, minha honra e uma paz estranha no peito. Acordava cedo. Ia direto para a obra. Martelava como nunca. O pessoal da firma dizia que eu estava mais forte. Mais sério também. De noite, passava na casa da minha irmã. Um arroz com feijão e um sorriso bastavam para lembrar que ainda tinha vida depois da queda. Comecei até a estudar. Curso técnico de mestre de obras, num colégio noturno. Para que isso agora, Kleber? Perguntaram. Porque agora quem manda na minha vida sou eu, respondi. Marlene tentou mandar mensagem. Uma vez. Escreveu, a gente precisa conversar sobre o Lucas. Não respondi. Ela não falava mais por amor. Falava por desespero. E eu, já não era mais o mesmo homem que ela traiu. Fazia quase 6 meses que eu tinha saído de casa quando o Lucas apareceu na obra. Era uma quarta-feira, fim de tarde, o céu carregado, cheiro de chuva no ar. Vi ele parado do lado do portão, mochila nas costas, o rosto meio fechado. Larguei a enxada, limpei a mão na calça e fui até ele. Tá tudo bem, filho. Ele olhou nos meus olhos. Não tinha mais raiva. Só peso. Vergonha. Pai, eu queria te pedir desculpa. Respirei fundo. Assenti com a cabeça, mas deixei ele continuar. Eu não sabia de tudo. Eu acreditei nela porque, sei lá, ela parecia tão certa. Mas depois que tudo veio à tona, eu vi que errei feio com você. Você era só um menino tentando entender um mundo que desabou, falei. Não te culpo. Ele abaixou a cabeça. Você deve ter me odiado. Me aproximei, botei a mão no ombro dele. Não. Eu só esperei a hora de você enxergar por conta própria. E ela chegou. Ele respirou fundo, os olhos marejados. A mãe não é mais a mesma. Ela nunca foi, respondi. A gente que enxergava o que queria ver. Ficamos em silêncio um tempo. Depois ele perguntou. Acha que um dia tudo volta a ser como era? Olhei para o céu escuro. A chuva começando a cair devagar. Não volta, Lucas. Mas às vezes, o que vem depois é até melhor. Porque é de verdade. Ele assentiu. Me abraçou. Forte. Sem orgulho. E naquele abraço, eu entendi. Ela pode ter-me traído. Mas ele, meu filho, voltou. E isso, para mim, já era o começo da cura. Hoje em dia, acordo antes do despertador. O som do cachorro latindo lá no quintal, o cheiro de café da Dona Zuleide no fogão da casa da frente, e o silêncio bom, que não pesa. Aluguei uma casa simples, perto da obra onde trabalho. Muro baixo, 2 janelas tortas, mas só minha. Minha do Thor, o vira-lata que adotei quando encontrei ele perdido, com a pata machucada. Igual a mim. Voltei a sentar na calçada à noite, cerveja gelada e conversa fiada com os vizinhos. Nada de culto, nada de discurso. Só risada de verdade. Até me inscrevi num curso técnico, estudando para virar mestre de obras. Aula à noite, cimento de dia. Tu exausto, mas com um propósito que nunca tive antes. Um dia, sem querer, topei com o perfil novo da Marlene nas redes sociais. Estava lá, vendendo trufas caseiras e fazendo umas lives religiosas com fundo branco e frase de impacto na parede. 30 visualizações. 0 comentários. Os olhos dela pareciam cansados, a voz sem alma. Vi uns stories dela dizendo que passa por provações, que foi traída por amigos, que Deus vai exaltar os humilhados. Tarde demais. O pastor Alencar sumiu. Apagou as redes, desapareceu do bairro, da igreja, da vida. Falaram que foi morar longe, tentar recomeçar. Dizem que está num quartinho emprestado por uma tia, dependendo da caridade dos outros. A igreja onde eles se encontravam virou salão de cabeleireiro. Tem até placa rosa choque na porta. Outro dia, passando por ali, olhei o letreiro novo e sorri. Disfarçado. Por dentro. Lucas agora passa os fins de semana comigo. Traz os livros, me mostra o que está lendo, pergunta sobre concreto, sobre obra, sobre recomeço. Eu respondo tudo que sei. E o que não sei, a gente aprende junto.
Ele me abraça mais do que falava antes. E quando a gente senta para jantar, não tem silêncio pesado. Só comida simples, risada leve e aquela sensação de que, apesar de tudo, a vida não me derrubou. Ela tentou me quebrar. Mas no fim, quem ficou de pé fui eu. E isso, ninguém me tira.